Querido irmão, querida irmã, para esta terça-feira da segunda semana do tempo comum, nesse dia 18 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os discípulos de Jesus estão simplesmente colhendo algumas espigas para matar a fome em dia de sábado. Isso era permitido, está em Deuteronômio 23, 25. Proibido era fazer colheita, passar a foice na plantação alheia. Deuteronômio 23, 26. Os fariseus, no entanto, usando de má intenção e tentando confundir o mestre, acusam os discípulos dele de violação da lei sabática. Rápido no raciocínio, Jesus rebate a crítica dos fariseus, mostrando que o grande líder deles, Davi, alimentou a si e seus companheiros com o pão sagrado, que era reservado aos sacerdotes. Isto é, Davi se permitiu agir assim, acima da lei, para sanar uma necessidade legítima dele e dos companheiros. Jesus deixa claro que a lei existe para beneficiar o ser humano e revela também que ele mesmo é maior do que Davi, que eles tanto prezavam. Querido irmão, querida irmã, os fariseus reclamaram porque os discípulos estavam arrancando espigas em dia de sábado, o que configurava trabalho, coisa proibida pelas tradições religiosas deles. A pessoa humana, em sua necessidade, está acima da lei. O camelô não é um fora da lei. O ocupante nem sempre é um invasor mal intencionado. O flanelinha não é um marginal. A lei é que precisa se adaptar à sua realidade, à sua fome, à sua necessidade premente de sobrevivência. A situação de desemprego e abandono social não foi criada pelos marginalizados. O pobre não merece cadeia porque está arrancando espigas em dia de sábado. Merece emprego, moradia digna, escola integral para seus filhos. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, pensar sobre o que seria hoje arrancar espigas em dia de sábado. Ó Jesus, Filho do Homem, os fariseus acusam teus discípulos de fazerem colheita no dia reservado ao descanso e ao culto divino. A realidade é que teus discípulos não estavam trabalhando, apenas matavam a fome. Então, apoiado na Escritura e Senhor, até do sábado, rebates teus malévolos adversários. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da segunda semana do tempo comum, nesse dia 18 de janeiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 a 13, também o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 a 28, e rezar o salmo responsorial, Salmo 88. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora no momento você poderá também ouvir a leitura do primeiro livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul? Se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul souber, vai me matar. O Senhor respondeu: Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Zama, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, servir a Deus é o tema que perpassa as leituras desta terça-feira da segunda semana do tempo comum. E este mote serve de ligação entre a primeira leitura e o Evangelho. Na primeira leitura, encontramos hoje o processo de escolha e unção de Davi como o rei de Israel.
coube mais uma vez a missão desta busca a Samuel, como ele já havia feito com Saul. Porém, no início, ele hesita diante do pedido de Deus, com medo da reação de Saul, o rei deposto por desobediência a Deus. Mas Deus insiste com Samuel, pois é essa a sua missão. Assim, Samuel sai em busca do novo rei a ser ungido. Porém, embora guiado e orientado por Deus, Samuel deixa transparecer, vez por outra, os seus próprios critérios de escolha, de acordo com a ordem social vigente e critérios puramente humanos. Naquele tempo, não muito diferente de hoje, as escolhas para cargos importantes estavam pautadas nas aparências humanas, ou seja, na boa aparência. Até pouco tempo, os anúncios de empregos exigiam boa aparência. Não que isso na prática tenha deixado de existir, mas foi proibido deixar isso explícito por questões de preconceito e discriminação, mas continua a vigorar de outras formas mais veladas. Tudo indica que Samuel tinha em vista esse critério, que, de certa forma, era cultural, portanto, normal. Porém, ao chegar a Belém, a casa de Jessé, o local e a família indicada de onde sairia o novo rei, Samuel fica impressionado ao ver o filho mais velho de Jessé, devido à sua boa aparência, e logo imagina ser ele o escolhido. Deus, porém, lhe avisa que não usa critérios humanos nas suas escolhas. Ele não olha as aparências, ou seja, a beleza física, mas o coração. Assim, todos os 7 filhos de Jessé presentes são apresentados e rejeitados, restando apenas o mais novo, que se encontrava no campo cuidando do rebanho. Esse nem tinha sido chamado, porque nem o pai acreditava nele, por ser o menor e o de estatura mais franzina, não tinha sido chamado para esta reunião. Mas Deus pede que Samuel diga a Jessé para chamar seu filho menor no campo, pois sem ele ninguém se sentaria à mesa. O menor era Davi. E ao chegar, acontece a grande surpresa. Era ele o escolhido por Deus. Samuel recebe a ordem para ungí-lo na presença dos irmãos. Diz o texto que, desse dia em diante, o Espírito de Deus permaneceu sobre Davi. Davi foi ungido para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, obedecendo às suas ordens. É esse mesmo Davi que, num dia de sábado, quando passavam necessidade, sobretudo fome, rompendo com preceitos judaicos, entrou no templo e comeu dos pães oferecidos a Deus. E deu também para os seus companheiros, como vemos no Evangelho de hoje. Esse gesto mostra que obedecer a Deus não é ser escravo das leis, mas fazer das leis algo que favoreça a vida. As leis são para servir à vida e não a vida para servir às leis. É isso que mostra para nós hoje o Evangelho. Jesus está atravessando os campos de trigo com seus discípulos em dia de sábado e eles colhem espigas para comer. É criticado pelos fariseus por esse ato, porque ele burla a lei do sábado. Jesus, porém, mostra a que veio. Ele veio para libertar as pessoas de leis opressoras que não estavam a favor da vida. Sua célebre expressão: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, consiste em dizer que a lei foi feita para as pessoas e não as pessoas para a lei. Isto é, a lei deve favorecer a vida e não oprimi-la. Se uma lei não favorece a vida, mas a oprime, ela não serve e, portanto, não é ofensa a Deus aboli-la. Ele fez isso fundamentado no livro sagrado, citando uma atitude de Davi que não respeitou um dos preceitos da lei para dar de comer a quem tinha fome.
O mesmo faz Jesus no texto de hoje. Com isso, ele nos ensina a pautar nossas ações pela defesa da vida. Qualquer lei que não respeita a vida e não a favorece não pode ser respeitada. Assim sendo, vemos que a aliança que Deus faz conosco tem como prioridade a vida. Obedecer a Deus significa defender a vida. Se as leis ou normas religiosas não favorecem essa defesa, não devem ser respeitadas. Samuel obedeceu a Deus e escolheu a pessoa certa para ungir como rei. Jesus ensinou seus discípulos a fazerem a escolha certa, de modo que não se tornassem submissos a preceitos religiosos opressores. Nós também devemos sempre avaliar nossas ações e procedimentos religiosos para ver se não estamos cometendo atos farisaicos. Às vezes criticamos os outros por certos procedimentos e nos esquecemos da caridade pastoral. Nossa igreja também tem muitas normas e preceitos religiosos e eles devem ser observados, mas sempre tendo em conta a caridade pastoral. Se assim não for, qualquer religião se torna opressora e nós seremos os legitimadores dessa opressão. Querido irmão, querida irmã, reflita sobre isso ao longo do dia e reze assim comigo. Divino Espírito, tira de mim toda tentação legalista que leva a colocar a lei acima do ser humano, sem perceber que está a serviço da vida. Amém.